Ah, o que é o livre-arbítrio? Existe? Qual é o significado? Você sabe o que é livre-arbítrio? Qual relação com o Espiritismo? Neste conteúdo, vamos esclarecer um dos conceitos mais importantes do Espiritismo, que é a base para a forma como conduzimos a nossa vida na Terra. Todos fomos criados igualmente em simplicidade e conhecimento. A cada um, Deus nos deu uma determinada missão, que é chegar à perfeição. No exercício do livre-arbítrio, isto é, nossas escolhas, chegaremos a ela conforme nossa vontade e dedicação para a aquisição dos valores morais e espirituais que nos tornam felizes e ditosos. Continue acompanhando até o final que nós estamos falando. O que é o livre-arbítrio? Muita gente já ouviu falar, mas não compreende com exatidão o que é o livre-arbítrio. Esta capacidade de discernimento e escolha que Deus outorgou a todos os espíritos. Saber o que significa livre-arbítrio é fundamental para entender as leis divinas e os princípios que regem o universo. Pois bem, segundo o dicionário, arbítrio é a decisão dependente apenas da vontade. Já o termo livre, que precede o arbítrio no nome, indica autonomia. Sendo assim, livre-arbítrio é a capacidade de escolha autônoma. Em outras palavras, é a possibilidade que o indivíduo tem de agir conforme seus próprios desejos e decisões. Para que serve o livre-arbítrio? Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece aspectos importantes que nos ajudam a compreender o livre-arbítrio. A exemplo de, lá na pergunta 123, por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? E aí vem a resposta. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Uma vez que o indivíduo tem o livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas, ele pode seguir o caminho do bem ou do mal. Isso não quer dizer que Deus permite ou se alegra em ver alguém andando pelo percurso errado. Ele dá a liberdade justamente para que os seres humanos adquiram a consciência de fazer o certo e colher os frutos pelas escolhas. É como um pai que ensina ao filho o que se deve fazer e as consequências que decorrem de seus atos, bons ou maus. Como funciona o livre-arbítrio? Como vimos até aqui, o livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas. Mas afinal, como isso funciona? Liberdade de escolha no livre-arbítrio, essas escolhas, no caso do livre-arbítrio, essas escolhas são livres
Isto é, o indivíduo tem a liberdade de fazer as suas opções, sejam elas quais forem. Entretanto, é importante refletir sobre como podemos escolher melhor caminho. Isso porque nem tudo lhe convém. Na parte terceira, capítulo 10 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão de número 872, faz um resumo teórico do móvel das ações humanas, onde aborda a questão do livre-arbítrio. Neste resumo, ele esclarece que os espíritos, antes de reencarnar, escolhem o gênero de suas provas e, como encarnados, exercem seu livre-arbítrio na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Qual é a diferença entre a liberdade e o livre-arbítrio? Liberdade e livre-arbítrio, embora pareçam semelhantes, têm contextos distintos, na verdade. O livre-arbítrio está mais relacionado à consciência do ser, ou seja, a tomada de decisões é baseada nas morais, ou seja, no morais do indivíduo. Já a liberdade tem ligação com princípios e regras externas em toda a sociedade aos direitos do cidadão, certo? Esses direitos representam a liberdade. Ainda assim, não é porque ela existe que você possa utilizá-la sem limites, pois ela termina no momento em que o outro também possa exercê-la de maneira plena. Livre-arbítrio existe? Há quem não acredite no livre-arbítrio. Um dos argumentos dos descrentes é a existência do destino, da predestinação ou da preferência divina em privilegiar determinado indivíduo ou coletividade. Isto acarretaria dizer que cada um de nós tem um destino já definido e todas as nossas escolhas são previamente determinadas. Os céticos também defendem o ponto de vista da ciência, que indica que o nosso cérebro toma as decisões de forma automática e não consciente como acreditamos. Entretanto, é só pensarmos em exemplos do dia a dia para ver que o livre-arbítrio está sempre presente. Se você está dirigindo em direção ao trabalho e alguém fecha o seu carro, você pode escolher respirar fundo e seguir seu trajeto, ou parar o veículo e tirar satisfação. Concorda? Ou então, se uma pessoa te faz um pedido ou uma proposta, seja qual for, você decide se vai aceitar ou recusar, certo? A diferença entre liberdade e libertinagem, já falamos da diferença entre liberdade e livre-arbítrio. Cabe agora distinguir liberdade de libertinagem. Pois bem, ainda que o indivíduo possa fazer as escolhas que quiser, nem todas elas são ideais. Até porque, além da lei de Deus, existe a lei dos homens, que pune os cidadãos por infrações cometidas.
Ainda que se tenha, por exemplo, o livre-arbítrio para decidir roubar, não é certo exercer tal ação. A libertinagem, portanto, é o uso inadequado da liberdade. É, portanto, uma ação que contrarie as leis divinas ou mutáveis e a lei dos homens, mesmo que temporárias e mutáveis. Repetirão em alguma consequência que dependerá do grau deste delito. Tudo na vida tem consequências, lei de causa e efeito. Engana-se quem acredita que as consequências se limitam ao mundo físico. Isso porque o universo é regido pela lei de causa e efeito. Segundo a lei, toda ação acarreta uma reação e as consequências acontecem nesta encarnação ou em outras. Um assassino que é absolvido na condenação na lei dos homens, por exemplo, não sai impune na lei divina. O espírito vai carregar esse fardo impresso em seu perispírito até se livrar dele com base no arrependimento verdadeiro e por meio de provas e expiações. Portanto, ainda que se tenha o livre-arbítrio, cada escolha e toda a ação influenciam no progresso espiritual. Livre-arbítrio, segundo o Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, encontramos diversas mensagens de Santo Agostinho sobre amor, caridade e a importância da prece. Numa delas, sobre mundos regeneradores, ele nos dá uma valiosa lição sobre nosso papel no progresso da humanidade. Em determinado trecho, Santo Agostinho menciona o seguinte: quantos mundos não haverá, diz ele, como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à provação, mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. E logo complementa dizendo: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Certamente, todos nós queremos viver em um lugar melhor, mas o que fazemos para que ele chegue mais depressa? Qual é a nossa contribuição? Que escolhas influenciam nessa mudança? Em outro trecho da mensagem, Santo Agostinho destaca o seguinte: mas há nesses mundos ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas aguardam. O fato é que não estamos em um grau de ignorância como nos homens primitivos, que
atenua nossas falhas em virtude do livre-arbítrio. Estamos caminhando para um mundo de regeneração e temos responsabilidade no planeta de provas e expiações e na transição também. Livre-arbítrio no Espiritismo, o livre-arbítrio é um dos principais pilares filosóficos, morais do Espiritismo. Afinal, todas as nossas ações e decisões têm relação direta com o nosso progresso espiritual. O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 10, Kardec dá destaque ao tema, como nas seguintes perguntas endereçadas aos espíritos. Pergunta 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. E a pergunta 844, do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Resposta: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Pergunta 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Resposta: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será recondado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. O exemplo de O Jovem Rico, por Amélia Rodrigues, além de O Livro dos Espíritos, outras obras espíritas também retratam o livre-arbítrio, como o Mancebo, né? O Mancebo Rico, texto da poetisa Amélia Rodrigues, contido no livro Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Pereira Franco. A história remete a uma passagem bíblica de um jovem rico que encontra Jesus. Está lá em Mateus 19, 16 a 30, Marcos 10, 17 a 31, Lucas 18, 18 a 30. O mancebo, cuja vida era repleta de fortuna, não se sentia completo. Jesus, então, disse-lhe para vender tudo, repartir com os pobres e segui-lo. Para ele, renunciar aos bens nem era a maior dos problemas, mas abrir mão de sua juventude e seguir Jesus era demais, tendo que não o fez. Uma semana depois, em Cesareia, o moço rico participa de uma corrida e nunca, numa manobra menos feliz, um carro vira a um corpo e tomba a arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. Silenciando os gritos
na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo, renunciando a ti mesmo. Vem e segue-me. Jovem rico fez a sua escolha e certamente carregou as consequências de sua decisão. Conclusão. Neste texto, nesse diálogo, vimos o que é livre-arbítrio e a influência desse princípio em nosso adiantamento espiritual. Deus, Criador do universo, além de nos capacitar de inteligência, deu-nos autonomia para fazer nossas próprias escolhas. Sendo assim, não há razão para vivermos no egoísmo e dentro da nossa própria ignorância. Precisamos trilhar o caminho da fé e do amor, praticando o bem e a caridade. Só assim alcançaremos a evolução do nosso espírito e contribuiremos para o progresso da humanidade. Pensem nisso. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço para todos vocês.